Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba e nós vamos trocar uma ideia hoje sobre o Emiliano Rigoni, além do Enzo Dias, que agora aqui tem que bater os tambores, rufar os tambores, porque Enzo Dias, o lateral esquerdo do River Plate, aconteceu uma coisa assim extraordinária e o São Paulo Futebol Clube está colocando as manguinhas de fora, não é verdade? Meus amigos, é o seguinte também, eu quero falar sobre o Marinakis, quero falar sobre o Borreiro, coisa interessante do Borreiro também, e falar sobre as últimas notícias do São Paulo, que são coisas muito da hora, muito bacanas, que eu quero falar com vocês no vídeo do São Paulo Futebol Clube, das notícias de hoje. E tem também do Almiron, que eu falei com vocês ontem, vou repetir no vídeo. Repetir não, mas vou explicar um pouquinho sobre o Almiron no vídeo de agora. Beleza? Então, vem comigo que vai ser um vídeo muito top, muito mesmo. Já chega nesse like aí, posso contar? E se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu faço muita questão de ter você por aqui, viu? Faço questão mesmo, chega comigo. Olha só, o São Paulo ele não tem ficado quieto, né, no mercado, ele está totalmente interessante no mercado depois de contratar o Oscar e fazer uma proposta oficial ali pelo Wendel, que ele deve fechar muito em breve. O Wendel, lateral esquerdo, está com um pé, 99 do outro pé já no São Paulo. Então eu sempre tenho repetido, o São Paulo ele pode perder o Wendel, mas vai ser quase impossível. O Porto não vai segurar mais o cara, mas o Wendel, depois eu troco uma ideia com vocês, porque o Wendel, ele vindo pro tricolor, ele é um lateral que chega para ser o lateral sozinho, isolado. Ainda falta um reserva para ele, ou um lateral para disputar a posição com ele, ou um lateral para rodar o elenco, entenda como você preferir. Num mundo onde o cara vem dos Estados Unidos, vem da China, ele vem da Argentina, fazem muito menos jogos. Chega aqui no Brasil, o cara faz 80, 85 jogos num ano, é realmente algo muito gigantesco de pensar e também de você falar, poxa, peraí, não vai rolar mesmo não. Vai precisar aí ter um reserva ou um cara para rodar e fazer aquele famoso rodízio. Então o Wendel é carta dentro do baralho, não é carta fora, não é carta dentro do baralho. E surgiu, segundo o jornalista Sérgio Luiz Merlo, que é um cara que faz a cobertura do futebol, principalmente da América do Sul aqui, do futebol sul-americano, e ele tem a sua característica, o seu core business ali, a sua tarefa principal é ele falar de mercado da bola. E o Emiliano Rigoni é um jogador que vai ficar livre aí no mercado. Estava lá nos Estados Unidos, um futebolzinho, acho que é Atalanta dos Estados Unidos, é um time mequetrefe dos Estados Unidos. Ele jogou no Belgrano, jogou no Elche, jogou no São Paulo. Ele é um jogador que rodou por aí. Não tão bem, não tão brilhante na maioria dos times. No São Paulo, campeão paulista. No São Paulo de Crespo, foi campeão paulista? É um dos jogadores mais interessantes do São Paulo durante a trajetória do Crespo por aqui. Jogou com caras como Vitor Bueno, como Pablo, jogadores assim, horrorosos, para dizer a verdade. Daniel Alves. E o Rigoni, ele era um cara que saía para as duas pontas. Ele era um cara que fez um centroavante reserva, fez dupla de ataque com o Marquinhos na Libertadores e foi bem contra o Racing, por exemplo. Ele tinha números legais, mas o que chamava a atenção do Rigoni era ser ambidestro, batia com as duas pernas, legal pra caramba, tinha uma arrancada muito boa, era um cara muito veloz, tinha condução bacana de bola e finalizava. Fazia gols, fez gol de cabeça, fez gol de canhota, fez gol com a perna direita, ele fez tudo. E quando troca Crespo, Rogério Ceni, o Rigoni desaprendeu a jogar futebol. E agora, a notícia do Sérgio Luiz Merlo é que o Rigoni estaria quase fechado com o León, um time mexicano. E aí eu fico me perguntando assim, será que o São Paulo não poderia ter trazido o Rigoni de volta? Um cara sem clube, um cara sem ambiente, um cara que poderia voltar para sua casa. Olha aí o Lucas Moura. Eu vejo o Lucas Moura por aí jogando hoje em dia. E eu não me conformo, sinceramente. Eu vejo o Lucas... Muita gente fala assim, o Lucas foi bem pra caramba no Paris Saint-Germain. Eu discordo. O Lucas que jogou no São Paulo até 2012 e aquele que chegou no Paris Saint-Germain, pra mim eram outra pessoa. Não tinha nada a ver. E o Lucas do Tottenham, sabe? Um cara reserva sempre. Ah, jogou um dia, fez 3 gols na Champions do... Pouquíssimo.
pouquíssimo. Chegou no São Paulo, ele volta pra sua casa e ele destrói. Ele joga mais do que todo mundo, ele joga pra caramba. Então esse Lucas eu quero no São Paulo. E a mesma coisa que eu penso do Rigoni. Não me interessa que deu errado por aí. No São Paulo jogou. Então eu traria o Rigoni de volta agora. E é um cara baratésimo, hein? É um cara que viria ali pra acertar o salário e o São Paulo tá deixando escapar. A única coisa que depõe a favor do São Paulo nesse quesito aí é o espaço pra molecada da base. O William Gomes, Henrique Carmo, o próprio Ferreirinha e Eric, que não são da base, são caras muito jovens, né, que estão aí prontos pra explodir no futebol, são caras querendo conquistar seu espaço, serem importantes e escreverem o nome deles na história do São Paulo. Tanto o Ferreirinha quanto o Eric, que não são base, como Henrique Carmo, o William Gomes e daqui a pouco também o Lucas Ferreira e tal. Então entendo o São Paulo não trazer o Rigoni por esse motivo, mas só... Eu vi agora o Borreiro, lembra do Borreiro, que é um atacante colombiano ali, meio atacante, joga de atacante, meio... Ele foi também oferecido para o São Paulo. E aí agora ele acaba de fechar com o Fortaleza. Então Borreiro, que viria para o São Paulo para ser uma esperança legal, ele fecha com o Fortaleza. O Paul Fernandes, que o Zubeldia pediu, que é um meia, que jogou no Boca, estava no Boca Juniors... O Zubeldia pediu e o cara também acabou fechando com o Fortaleza. Então, a verdade, não sei se o Pochettino, eu não sei o que está acontecendo, mas o São Paulo tem não querido alguns jogadores e perdido outros para o Fortaleza. E isso, em alguns momentos, chega a ser inadmissível, né? Com todo respeito ao Fortaleza, olha a camisa do São Paulo, olha o tamanho da agremiação, olha a história. Então é um pouco complicado. É claro, o São Paulo não pode gastar, o São Paulo tem o FDIC, o São Paulo tem um monte de questões que levam o São Paulo a fazer uma gestão de futebol com gastos muito mais modestos e seguros, né? Você tem ali o FDIC e ele tem um teto de gastos. Então o São Paulo tratou de começar a mandar um monte de caras embora. Eu fiquei sabendo que o São Paulo já está aliviando a folha em quase 3 milhões de reais mensais. Quase 3. Aí você, desses 3, você teria 2 do Oscar, mas o patrocinador paga metade. Então o São Paulo está gastando 1 milhão a mais dos 3 que está aliviando em folha agora. Aliviou 3, gasta 1, ficam 2 milhões de economia mensal. É claro que o São Paulo não vai economizar esses 2 milhões de folha por mês, porque o São Paulo tem um budget formado aí, preparado. Budget é o dinheiro dedicado a... Né? O que é o budget das suas compras aí? Você separa 50 reais por mês para tomar café. O teu budget de café é 50 reais. São Paulo tem um budget dedicado ao Wendel. Então o Wendel, que o São Paulo já negociou, já teve o sim do Wendel, está tudo pronto pro Wendel. O São Paulo também conta com esses 2 milhões de economia para não extrapolar o teto de gastos. Então o Wendel chegando, Rigoni indo embora, o Borreiro foi embora para o Fortaleza. Gente, a coisa mais top está acontecendo aqui agora. Deixa eu falar só um pouquinho do Evangelos Marinakis, que é para contextualizar algumas coisas. O Evangelos Marinakis, o São Paulo preparou todo o campo, onde Júlio Casares vai apresentar para o conselho agora a proposta que vai ter do Evangelos Marinakis, o magnato bilionário grego, para ele comprar 40% da equipe de base. Há quem diga já que o negócio está fechado, viu? É claro que quando o Júlio Casares apresentar, tem que ter transparência, tem que ser muito sério e de muita responsabilidade. Mas quando o Júlio Casares apresentar esse projeto, onde o cara vai ter 35% da base, e para isso ele vai desembolsar 600 milhões pra gente, parcelado ou não, são 600 milhões por 10 anos. Então são 60 milhões de reais por ano, só para ele ter 40% da base. É um negocião, tá? Não se iludam. E ter esse cara por perto é um cara que acabou de ser premiado, prêmios de futebol, de gestão de futebol, nos times dele que tem por aí, tipo Panathinaikos, Newcastle, são times, e o AVE, né, de Portugal, são times dele. E ele está fazendo uma gestão de futebol muito vencedora. Então ter ele por perto pode acarretar em ser 40%, 35% da base e pode também naquele boato, aqui é boato, hein? Que o Júlio Casares teria chamado esse patrocinador, que vai ser o CEO, que vai ser a SAF, aí o São Paulo não tendo jeito mais, o São Paulo vira a SAF, onde Evangelos Marinakis compraria o São Paulo, a SAF do São Paulo, e o Júlio Casares seria nomeado o CEO, o presidente quase que de sempre, vitalício, no comando de futebol de São Paulo. Claro que isso aqui é boato, mas a base
comprada ali 35% da base. Isso aqui é muito real e já está acontecendo, tá? A mesma coisa que já está acontecendo é o Montiel. O São Paulo vê Montiel totalmente inocentado do que tinha lá, aquele problema dele pessoal, e o São Paulo pensa agora em comprar o cara que foi oferecido pra gente. O Montiel, lateral direito da Argentina, lateral direito do Sevilha, campeão do mundo no time do Messi, do Di Maria. Ele é um cara que o São Paulo tem interesse, só que ele custa 27 milhões e o São Paulo puxou o freio. Então, assim, não avançou em relação ao Montiel, avançou em relação ao Wendel. E agora surgiu nas últimas horas uma notícia que veio o seguinte aqui, ó. O River Plate estaria fechando com o Galopo. O São Paulo tem o Santos fechando com o Galopo e também o River Plate. O River Plate fechando com o Galopo, ele teria que pagar o São Paulo. Mas o São Paulo tá esperando o cara pagar. E eles não têm a grana que tem os times brasileiros aqui por conta da moeda deles que desvalorizou. Então agora, o que pode acontecer aí? Eles ofereceram para o São Paulo o Enzo Dias, lateral esquerdo do River Plate. Fiz aqui 10 vídeos do Enzo Dias já. E agora esse Enzo Dias, ele deve fechar com o São Paulo. Então os caras, para levarem o Galopo para lá, eles envolvem o Enzo Dias, que viria por empréstimo de um ano e meio, com opção de compra, que varia ali mais ou menos na casa dos 2 milhões de euros. Então você pode pôr 2 vezes 6, dá 12 milhões de reais, um valor bastante justo, um valor bastante normal para os padrões do futebol, até barato. Se pensar que o São Paulo gastou, não tem lateral desde o, sei lá, desde o Caio Paulista, desde o Reinaldo, desde o Júnior, desde o Júnior nós não temos um lateral esquerdo. Pagar 12 milhões no Enzo Dias seria uma coisa legal. Primeiro, por que o River Plate estaria se livrando do cara? Essa é uma das preocupações que tem. Mas ele é um bom jogador, já vi vários jogos dele, ele é um bom jogador. Não é do nível do Wendel, já antecipo pra vocês. E aí eu já falo também, Juba, a vinda do Enzo Dias impacta na vinda do Wendel? Não. É claro que o São Paulo ele tá encarando comprar um lateral titular e o outro viria para compor elenco, um cara tipo o René, né, que saiu do Inter, o Fluminense tem interesse e tal. Seria um lateral reserva, um cara que vem para essa reserva e tudo bem. Na hora de revezar, você coloca o René. Não precisa contar com o Patrick Lanza, que aparentemente não está pronto e não sei se vai ficar um dia. O Enzo Dias, ele viria para disputar a posição com o Wendel. É claro que se você pensar num time cheio da grana, um time organizado, um time que quer muitos títulos, você fala, quero os dois. Quero o Wendel, quero o Enzo Dias. Quando não jogaram um excelente, jogam um ótimo. Tudo bem também, tá perfeito. Agora, o time que tá endividado, ele precisa contar com um só. Mas pensem, o menino lá, o Wendel, ele está ficando livre no mercado. O São Paulo vai trazer ele do Porto com pré-contrato, ainda tendo contrato até o meio do ano com o Porto, mas o Porto já comprou seus laterais esquerdos e já meio que dispensou, nas palavras do técnico, ele dispensou já o Wendel. Então o Wendel viria em tese de graça. Claro que tem a luva, tem o bônus e tal, mas ele viria de graça. E o Enzo Dias, ele foi envolvido numa negociação com o Juliano Galopo. Então também ficou top de pensar, também fica barato. Então você tem dos dois, caras assim totalmente bons de bola, um diferenciado que é o Wendel e o Enzo Dias muito bom de bola, você tem um ganho técnico excelente, cara. Um ganho técnico exemplar, um ganho técnico que se um se machuca, o outro consegue jogar. É ou não é? Gente, olha só, o Almiron, que eu fiz o vídeo dele ontem, que é um ponta direita, que joga lá na Espanha, e que esse... na Espanha? Ele... esqueci agora. O Almiron, ele é um jogador que... ele foi sim oferecido para o São Paulo. O São Paulo entrou na disputa para trazer o Almiron, só que tem o São Paulo e também tem o Botafogo interessados. Então, o John Textor, do Botafogo, o presidente do Botafogo e dono, ele quer levar o Almiron. O Almiron apareceu agora que o valor dele chega na casa dos 35 milhões de reais.
Quando eu fiz o vídeo do Almiron ontem, o São Paulo realmente, isso aqui é notícia, ele entrou sim na disputa para trazer o Almiron, tá? Agora, o que pegou é que o São Paulo não quer gastar, ele tem um valor alto de mercado, a posição dele não é de prioridade do São Paulo, e o John Textor na brincadeira ali também a coisa fica um pouco indigesta, né? Ali tem grana. Mas, gente, a coisa está ficando top pro lado do São Paulo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto? Abraço, meus amigos, até a próxima, valeu!